Até aqui nós já vimos que é o Senhor Deus que nos dá os dons espirituais. Nós vimos que Ele dá, o Espírito Santo distribui conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Nós vimos também o propósito dos dons espirituais, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Mas quem é que nos garante isso, irmãos? Veja lá, eu quero que os irmãos leiam um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 22 e 23. Lá diz assim: mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quem nos selou no Espírito foi Deus. Mais ainda, e Ele é que dá como penhor o Espírito Santo. Penhor é a garantia, irmãos. Uma outra tradução deste verso diz assim: e nos deu o seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos e garantia das coisas que Ele vai nos dar. O Senhor Deus, irmãos, dá à igreja, dá a cada membro da igreja e dá à igreja, enquanto corporação, os dons espirituais. Como garantia, o Espírito Santo é uma garantia de que nós lhe pertencemos, de que nós somos do Senhor Jesus, de que nós pertencemos ao Deus Criador do céu e da terra. Agora, que dons Ele dá, irmãos? Veja lá, 1 Coríntios agora, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia para a igreja de Coríntio: olha, nenhum dom falta para vocês. A igreja de Coríntio, então, devia ser uma igreja santa. Nada, irmãos. A igreja de Coríntio era cheia de problemas. A igreja de Coríntio tinha problemas sérios. E as duas cartas de Coríntio são cartas de advertência. Mas assim, ainda na introdução da carta, da primeira carta, Paulo está falando para eles: vocês têm todos os dons. Dons individuais, mas que no coletivo são dons da igreja. A igreja possuía todos os dons. Cada um com alguns dons, algum com um, outros com vários. Mas isso fazia com que a igreja possuísse todos os dons. Nada falta para a igreja. E eu posso afirmar, irmãos, nada falta para a igreja hoje. Nós temos diversos dons na igreja, diversas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas com milhares de dons. E eles dão então à igreja essa característica de ter todos os dons. Bem, mas eu gostaria de ter dons, eu gostaria que o Senhor me desse algum dom. Veja o que podemos fazer, irmãos. Lucas capítulo 11, verso 13, desculpe. Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Você deve ser pai ou mãe como eu. Como você se sente ao dar alguma coisa para o seu filho, para a sua filha, ou para o seu neto, se você já tem neto? Que prazer nos dá, irmãos, de poder presentear os nossos filhos, seja eles da idade que for, presentear os nossos netos, como é bom. Por isso que a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar. A gente, quando dá alguma coisa para os filhos, entende perfeitamente esse verso. E aqui o Senhor Jesus está falando assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Mas será que dá mesmo, irmãos? Será que dá pouco? Como é isso? Vamos ver o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Sabe uma coisa que eu gosto em Deus, irmãos? Ele não é miserável. O Senhor Deus nunca dá pouco. Eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Ele dá a todos liberalmente. Pedi e dar-se-vos-á.
O Senhor Deus, irmãos, está pronto para dar para cada um de nós o Espírito Santo. Mas vamos ver o texto da nossa lição, irmãos, da página 75. Lá diz assim: somente quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então, os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende da nossa recepção do Espírito Santo. O que precisou, irmãos, para os discípulos receberem o Espírito Santo? Se humilharem, orarem, amarem-se uns aos outros. E aí eles receberam os dons espirituais. Os dons espirituais, irmãos, promovem os ministérios da igreja. Os ministérios da igreja são as expressões dos dons. O ministério da música, os nossos irmãos que cantam e que nos alegram tanto e nos enlevam. O ministério da palavra, os pastores, os anciãos que pregam. O ministério do ensino, os professores. O ministério da saúde, dons espirituais, irmãos, dons espirituais. O ministério da assistência social, que maravilha, irmãos, o ministério da assistência social. E mais ainda, irmãos, esses ministérios são desenvolvidos através de atividades. Por exemplo, o Ministério da Assistência Social, a distribuição de cestas, a visitação, a distribuição de roupas. Nesse sentido, irmãos, todos os dons que o Senhor nos dá podem se tornar dons espirituais. As nossas habilidades naturais podem se transformar em dons espirituais. E nós podemos e devemos desenvolver esses dons. Para a nossa glória? Não, irmãos. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu para que nós pudéssemos ser salvos e ao qual nós devemos testemunhar a todas as pessoas.